Igreja, boa noite, igreja. Obrigado, Berg. Boa noite, igreja. Amém. Deus abençoe, que a graça do Senhor seja sobre todos. Amém. Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 3. Nós vamos dar sequência ao nosso estudo de Lucas. Hoje, pela graça de Deus, vamos terminar o capítulo 3. Vamos orar mais uma vez? Pai Celestial, muito obrigado, Senhor, que nós podemos nos reunir no Teu nome, no nome de Cristo, e podemos, ó Deus, estudar a Tua palavra, podemos adorar o Teu nome, ter comunhão uns com os outros. Senhor, que privilégio, que bênção, Senhor. Como é gostoso estar aqui, Senhor. Nós já somos abençoados por estar aqui, Senhor. E eu sei que o Senhor tem muito mais para fazer conosco. Trata as nossas vidas com a Tua palavra, Senhor. Venha, Senhor Deus, fazer essa obra perfeita, linda, que só Teu Espírito Santo é capaz, ó Deus, de cumprir, de completar essa noite. Deus, leva cativo todos os pensamentos à obediência de Cristo, Senhor, que toda preocupação, toda angústia, Senhor, Tu conheces os corações, sabe como cada um aqui se encontra nesse momento. Deus, coloca por terra, Deus, tudo que possa distrair-nos, ó Deus, tudo que possa roubar a atenção dos Teus filhos e das Tuas filhas, Senhor, e captura, Deus, captura o nosso coração essa noite. Nós oramos em fé e já Te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, queridos? Muito bem, o Evangelho de Lucas. Nós estamos estudando o Evangelho de Lucas e temos como tema Jesus, o homem perfeito. Jesus, o homem perfeito. Lucas apresenta Jesus como filho do homem. E o versículo-chave do nosso estudo é Lucas, capítulo 19, versículo 10, que diz, vamos ler todos juntos? 1, 2, 3. Pois... Amém, lindo, lindo coral, é isso aí, o Filho do Homem, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. E no nosso último estudo nós aprendemos com João Batista e a sua fidelidade no seu serviço ao Senhor. Essa noite nós vamos estudar do versículo 21 ao 38 do capítulo 3, e nós vamos falar sobre fé e poder para obedecer, amém? Então nós vamos estudar o batismo e a genealogia de Jesus Cristo, e vamos aprender com ele sobre fé e poder para obedecer. Muito bem. Lucas 3, versículo 21, parte A, diz o seguinte: quando todo o povo estava sendo batizado, também Jesus o foi. Então você recorda do ministério de João Batista, né, esse precursor, aquele que veio à frente do Messias, anunciando ao povo a vinda do Salvador do mundo. O ungido de Deus estava no mundo para salvar o homem dos seus pecados. E João Batista teve sucesso, um sucesso tremendo no seu ministério. Ele chacoalhou a nação de Israel de norte a sul. Muitas pessoas, mas centenas e centenas de pessoas vinham e se batizavam no Jordão por causa do arrependimento, né, dos seus pecados. Eles queriam se acertar com Deus, eles queriam alinhar seus corações com Deus. E nós falamos bastante sobre o arrependimento. Se você perdeu esse estudo, procura nos estudos online, você não pode perder, uma bênção. E o povo estava arrependido, o povo queria se acertar com Deus. E muitos vinham e se batizavam. Só que diz aqui no versículo 21 que quando o povo estava sendo batizado, quem também veio se batizar? Jesus. Jesus, ele veio no meio da multidão também ser batizado por João. Então, é tremenda a humildade do nosso Senhor. Você poderia pensar que Jesus quisesse um batismo especial, exclusivo, né? Algo, não. Ele veio no meio da multidão para ser batizado também. E você lembra que o batismo era para quem tinha pecado, quem queria se arrepender dos seus pecados. Jesus não tinha nenhuma razão para se batizar porque ele não tinha pecado. Ele é o perfeito homem, é o perfeito Filho de Deus. E João, ele hesitou, ele não queria batizar Jesus a princípio. Lucas não nos conta a respeito, mas Mateus, no seu evangelho, ele nos fala isso. Mateus 3, de 13 a 15, diz: então Jesus veio da Galiléia ao Jordão para ser batizado por João. João, porém, tentou impedi-lo.
dizendo, João, porém, tentou impedi-lo, dizendo, eu preciso ser batizado por ti e tu vens a mim. Deu um nó na cabeça de João Batista. Por que Jesus está aqui? O que você está fazendo aqui? Aqui não há lugar para você. Mas a resposta de Jesus, a gente vai meditar um pouquinho nisso mais tarde, foi tremenda. Ele falou, deixa assim, por enquanto, convém que assim façamos para cumprir toda a justiça. E João concordou. Quando ele diz assim façamos, Jesus não está falando eu e você, João. Jesus está falando o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Nós precisamos fazer dessa forma para que se cumpra toda a justiça e a gente vai falar mais disso mais tarde. Mas ali estava Jesus no meio da multidão para ser batizado e ele não fez isso porque ele tinha pecado, mas ele fez isso, primeira razão, a gente vai falar 3 razões essa noite, por que Jesus se batizou. A primeira delas, Jesus queria se identificar com o homem pecador. Ele não tinha pecado, porém ele queria se identificar conosco. Ele queria, tudo que você pode viver, tudo que você pode fazer hoje, na tua fé e no teu relacionamento com Deus como Pai, você pode olhar tranquilamente para a pessoa de Jesus Cristo e aprender com Ele, porque tudo é louco isso, mas Deus se fez carne para nos ensinar a ter um relacionamento com Ele, né? Tremendo, tremendo, louvado seja o Senhor por isso, que Deus é esse, que amor é esse, que escolheu se fazer homem, né? Deixar sua glória celestial para se tornar um homem, um servo humilde, para poder nos ensinar como ter um relacionamento com Ele. Então a gente pode aprender, isso é revolucionário, isso é incrível. O Deus que se fez homem, a gente pode aprender com Jesus a ter um relacionamento com o Pai. E isso é maravilhoso. Então a primeira razão pela qual Jesus se batiza é para poder se identificar conosco, para que a gente possa sentir, ter um exemplo, um modelo e seguir seus passos a partir do batismo. O batismo é o primeiro passo de justiça de qualquer convertido, né? Porque ele também quer se identificar com Jesus e a gente vai falar também disso, o quanto o batismo é uma figura de morte, né? Você, quando desce as águas, é como se você descesse, fosse sepultado, você morresse para você, e quando você levanta da água, você está ressurgindo. É uma figura que nos remete, é uma identificação com a morte de Cristo. Ele morreu e ressuscitou, né? Da mesma forma, quando nós nos batizamos na água, nós estamos simbolicamente fazendo isso, estamos morrendo e ressurgindo por uma nova vida agora com Deus. Então, primeira razão, identificar-se completamente com o homem pecador. É claro que Jesus ele vai manter esse coração de se identificar com o homem pecador até o fim, até a sua morte na cruz, onde ele toma o lugar dos malditos, né? A cruz era o lugar do maldito, e ele não, esse é o amor de Deus, né? Esse é o amor ousado de Deus, né, que não mede consequências e nem limites para nos mostrar o quanto Ele se importa conosco, né? E Ele começou ali a se identificar conosco no batismo e Ele tem o mesmo coração até a cruz, onde ali Ele completa toda a justiça. Muito bem. Então, João Batista, ele sabia que Jesus era o Filho perfeito de Deus, por isso ele hesitou em batizar Jesus. Mas eu quero que você tome nota na segunda razão pela qual Jesus se batizou. Seu batismo foi o início, o marco do seu ministério. Foi o início oficial do ministério de Jesus. Jesus estava com 30 anos, estava começando o seu ministério sobre a terra. E ele começou através do batismo. Em Atos capítulo 10, versículos de 37 a 38, diz assim: sabem o que aconteceu em toda a Judéia, começando na Galiléia, depois do batismo que João pregou, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder, e como ele andou por toda parte fazendo bem e curando todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus estava com ele. Então, olha só a observação em Atos 10. As pessoas, elas haviam observado como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder, depois de ele ter sido batizado por João no Jordão, né? Ele começou oficialmente seu ministério após ser batizado nas águas. E que ministério lindo, né? A gente vai poder estudar todo o Evangelho de João e a gente vai ver Jesus fazendo exatamente o que esse versículo fala, indo por toda parte, fazendo bem, curando os oprimidos pelo diabo, porque Deus estava com ele. Amém? E a terceira razão pela qual Jesus se batizou é a mais importante de todas. Se você toma nota, aqui está ela. A gente encontra na resposta de Jesus
a João, Mateus 3,15. Ele diz lá: respondeu Jesus: deixa assim por enquanto, convém que assim façamos para cumprir toda a justiça. Então, essa justiça se refere àquilo que Jesus veio fazer. Ele veio pagar o preço dos nossos pecados, né? E quando Jesus ele vem à terra, a começar do batismo até a cruz, ele completa, ele paga, ele faz exatamente toda a justiça que nós, né, pecadores, falhamos em fazer. E nós herdamos essa justiça através da fé em Jesus Cristo. Então, na cruz do Calvário, houve uma troca. Ele foi julgado pelas nossas injustiças e nós, pela fé, recebemos toda a justiça do Filho de Deus. Isso é incrível, né? Isso é louco. Isso é coisas de Deus, né? Coisas que o homem não pode explicar, mas foi exatamente isso que aconteceu. E quando Jesus ele fala para João que façamos cumprir toda a justiça, ele começa no batismo, mas João sabia que Jesus se referia a um batismo ainda diferente daquele da água, que era o batismo do sofrimento. E eu quero ler para você Lucas 12:50. Jesus ele fala assim, Lucas 12:50, mas tenho que passar por um batismo e como estou angustiado até que ele se realize. E esse batismo é o batismo no sofrimento. A gente falou sobre os diferentes batismos na nossa última comunhão, nos lares, e um dos batismos que a palavra fala a respeito é o batismo no sofrimento. E Jesus, ele foi imerso no sofrimento. E ele estava angustiado, como ele queria que isso já tivesse acontecido para que nós pudéssemos ser redimidos, né, resgatados do pecado. Então ele estava ansioso para cumprir a sua missão. Então é isso, Jesus ele começa a cumprir a sua justiça através do batismo. A gente sabe que imersão é essa figura de morte, e o nosso batismo na água é uma identificação com a morte de Jesus, na sua morte e ressurreição. Mas só na cruz ele cumpriu toda a justiça, né? Agora eu quero que você anote 5 passos importantes, queridos, sobre fé e poder para obedecer, que é o tema do nosso estudo. Então, o primeiro deles é humildade. Encontramos na humildade de Jesus o primeiro passo de fé e poder para que ele obedecesse fielmente o Pai. Se você deseja obedecer fielmente a Deus, o primeiro passo é ser humilde, reconhecer, né, que você precisa dele, né, que você precisa obedecê-lo. Você não é perfeito. Então, se Jesus, ele deu esse passo de humildade, irmão, quanto mais nós, né? Quanto mais nós devemos dar. Lucas 3:21b, o versículo 21, ele tem uma segunda parte que é tremenda. Diz lá que enquanto ele estava orando, o céu se abriu. É interessante que os outros evangelhos falam sobre o batismo de Jesus, mas somente Lucas, ele cita que enquanto Jesus orava, o céu se abriu. O céu se abriu. Imagina a cena, né? Imagina como que não foi isso para as pessoas que estavam ali se batizando. Jesus orava e o céu se abriu. Fico imaginando como foi isso. Mas observem que aqui está o segundo passo de fé para obedecer, de fé e poder para obedecer. Jesus, ele orava. Se você está anotando, Jesus, ele orou. Essa foi uma das várias vezes que nós encontramos o nosso Salvador orando, falando com o Pai nas Escrituras. E eu gostaria de pedir para a nossa próxima reunião, na nossa próxima comunhão, quinta-feira, que você pesquisasse algum versículo bíblico que você encontra Jesus orando, Jesus falando com o Pai. Não precisa ser vários, mas se cada um trouxer um, vai ser ótimo para a gente meditar juntos, tá bom? Porque se Jesus precisava orar, quanto mais eu, não é verdade? Se Jesus, o Filho perfeito de Deus, ele necessitava, ele dependia de Deus, ele orava, muito mais nós. E enquanto ele orava, o céu se abriu. Então você anotou, esse é o segundo passo de fé e poder. Jesus, ele nos ensina que a sua dependência do Pai era a fonte da sua fé e poder para obedecer. Então, Jesus foi humilde, Jesus orou. Ele dependia do Pai. E em todos os seus passos nós aprendemos a ter um relacionamento com Deus. Lucas 3, versículo 22. E o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea como pomba. Então veio do céu uma voz: Tu és o meu Filho amado,
em ti me agrado. Nossa, que tremendo. Então, quando Jesus desceu as águas do batismo, algo tremendo, né, inédito aconteceu. O céu se abriu, o Espírito Santo desceu sobre ele, em forma corpórea, como uma pomba. Então, todas as pessoas puderam ver, era uma experiência visível, era tangível, era alguma coisa que as pessoas podiam notar. Aí eu pergunto para você, Jesus não tinha Espírito Santo? É claro que sim, mas aqui é um símbolo do poder. Assim como aconteceu em Pentecostes, quando o Espírito Santo é derramado sobre a igreja, para que a igreja tenha poder para fazer a obra de Deus. Jesus já havia soprado em João capítulo 20 o Espírito Santo. Eles já eram crentes, eles já estavam indo para o céu, já não estavam mais em portas trancadas. Mas Jesus havia dado uma promessa: espere em Jerusalém até que do alto vocês sejam o quê? Revestidos de poder. E aí eles aguardaram, e no dia do Pentecostes eles receberam poder para testemunhar Jesus. Então, tremendo, né? Então, aqui, Jesus, ele se identifica conosco, ele desce as águas do batismo, o céu se abre quando ele ora, o Espírito Santo desce sobre ele em forma corpórea de uma pomba, e do céu se ouve uma voz. E o que essa voz que vinha do céu dizia? Tu és o meu filho amado, em ti me agrado. Tremendo, né? Imagina estar ali, né? Ouvindo essa voz do céu, falando para Jesus: tu és o meu filho amado, em ti me agrado. O pai estava falando com o filho. Então esse versículo, Lucas 3:22, ele mostra para nós a trindade em ação. Você pode perceber? Você pode ver a trindade em ação. O filho está sendo batizado, ele desce as águas. O Espírito Santo, ele aparece na forma de uma pomba sobre o filho. E o pai fala do céu, né? Abre o céu e fala: tu és o meu filho amado, em ti me agrado. Então, as três pessoas da Trindade em um só versículo aqui mostrando. Quem não crê na Trindade tem uma grande dificuldade para explicar esse versículo. Graças a Deus nós cremos num Deus trino. Não são três deuses, é um único Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. São três pessoas distintas, iguais em essência, em atributos, porém três pessoas distintas, um só Deus. Um só Deus. Três pessoas distintas, mas um só Deus. Isso é tremendo. Então, as três pessoas da Trindade se manifestam em Lucas 3, versículo 22. E quando o Espírito Santo desce em forma de pomba sobre Jesus, isso nos mostra e nos ensina da necessidade que nós temos do poder do Espírito Santo para obedecer à vontade do Pai. Nós precisamos do Espírito Santo sobre as nossas vidas para obedecermos e cumprirmos a vontade de Deus. Então, se você está anotando, essa é a terceira razão que nós precisamos de fé e poder para obedecer. Ou o terceiro passo de fé e poder para obedecer. Em Atos capítulo 1, versículo 8, nos diz o seguinte: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas. E o que é ser testemunha? É falar daquilo que você viu, daquilo que você ouviu, daquilo que você experimentou. Você vai testemunhar sobre isso, você vai ser capaz, você vai ter poder para fazer isso, para falar disso a outras pessoas. Isso é tremendo. Então, quando o Espírito vem sobre as nossas vidas, nos tornamos testemunhas ousadas de Jesus. E onde eles seriam testemunhas? Em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. O mundo todo conheceria, ouviria sobre Jesus Cristo, porque seus discípulos teriam poder para testemunhar a outros sobre Jesus Cristo. Nós precisamos do poder do Espírito Santo para falar às pessoas quem é Jesus e o que Ele fez por nós. Que Ele é o Filho de Deus, perfeito, sem pecado, que nos amou e se entregou por nós na cruz para pagar todos os nossos pecados. Essa é uma boa notícia. Você acha que alguém lá fora precisa ouvir isso? Que isso vai mudar a vida de alguém? Você crê que isso pode mudar a vida de alguém? Eu creio, porque mudou a minha. Se você está aqui hoje, é porque mudou a sua vida. Você precisa acreditar.
que falar de Jesus para uma pessoa, de contar as boas novas para alguém, isso tem poder para transformar essa vida, de transportar essa vida do inferno para o céu. Entendam isso, igreja. O ser humano, ele está condenado, ele está separado de Deus por causa do pecado. A única forma de nos unirmos ao Pai novamente é através da fé na obra reconciliadora de Cristo Jesus na cruz. Ali, de fato, ele pagou o preço dos nossos pecados, não só nossos, mas de toda a humanidade. E as pessoas estão lá fora e precisam saber disso, porque é somente através da fé que elas recebem esse perdão. É somente através da fé que elas podem ter comunhão com Deus de novo. Elas precisam saber dessa boa notícia, que os seus pecados foram todos pagos por Jesus Cristo e que elas podem ter uma nova vida, um relacionamento com Deus agora. Amém? Sejam testemunhas de Jesus, igreja. Se você precisa de poder, peça. A palavra de Deus fala que se um filho pede pão, o pai e a mãe não vai dar uma cobra, um escorpião. Quanto mais se nós pedirmos o Espírito Santo a Deus, Ele nos dará o seu Espírito Santo. O seu Espírito virá sobre as nossas vidas, nos dando poder para testemunhar do amor de Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Então, essa foi a primeira de 3 ocasiões em que o céu se abre e se ouve uma voz: Tu és meu filho amado, em ti me agrado. A segunda, se você gosta de estudar a Bíblia, está em Lucas capítulo 9, versículo de 28 a 36. E Deus, o Pai, ele fala com o Filho novamente: Você é o meu filho amado. Aqui é no Monte da Transfiguração. Ele está lá com 3 dos seus discípulos e eles ficam maravilhados, querem ficar lá, não querem sair mais de lá, né? Querem fazer tendas. E a outra ocasião em que o céu se abre, o Pai fala com o Filho: Você é meu filho amado, em ti me agrado. É em João capítulo 12, versículo 28, quando Jesus está a poucas semanas da crucificação, e o Pai encoraja o Filho, falando: Filho, eu já te glorifiquei e vou te glorificar novamente. Vai firme, segue firme. Você está fazendo uma grande obra. Você está remindo todos os que crerem em você. Então, tremendo isso. Você pode estudar em casa. Então, essa voz do céu, ela não deixou dúvida. Jesus não era um simples pecador se batizando. Ele era o Filho de Deus, o Filho do homem, perfeito, sem pecado. Ele não era qualquer pessoa. Essa voz do céu deixou claro para todos que ali estava no meio deles alguém muito especial. Estava entre eles o Filho de Deus, o Salvador do mundo, se identificando pelo homem pecador. Então, muito bem, se você está anotando, eu acredito, se não me engano, esse é o 4º passo, né, para a fé e poder para obedecer. A vida de Jesus era marcada pela busca em agradar o Pai em todas as coisas. Então, quando o Pai fala: Em ti me agrada, porque Jesus ele tinha uma vida marcada, caracterizada pela busca em agradar o Pai. Então, olha só, humildade, oração, poder do Espírito Santo e uma busca para agradar o Pai em todas as coisas, né? É dessa forma que nós podemos viver uma vida de fé e poder para obedecer. E quando a gente fala para obedecer, a gente significa o quê? Uma vida abençoada, né? Porque tem o caminho da bênção e o caminho fora da bênção. Quando você obedece ao Senhor, você está caminhando no caminho da bênção. As bênçãos do Senhor, elas te alcançam. Você não precisa correr atrás de bênção nenhuma, elas mesmas te alcançam, porque o seu caminhar de obediência é o caminho da bênção, né? Você não corre atrás de bênção, elas correm atrás de você. Mas se você está fora do caminhar da bênção, da vida de obediência ao Senhor, na verdade é uma vida atormentada, porque você não tem paz, você não tem relacionamento com o Senhor e você vive preocupado, né? Você vive preocupado, querendo ser abençoado, porque é muito triste, né? A vida miserável, né? Aqui, no caminho da obediência, você tem um manancial. Você tem a presença do próprio Deus sobre a tua vida, abençoando você, matando a tua sede. Lá é deserto. O caminho que não é da obediência é deserto. Você tem sede e você espreme cada cacto que encontra no caminho depois que se machuca para tentar conseguir uma gota de água. Então não vale a pena o caminho que não é da bênção, o caminho que não é da obediência.
Então essas palavras do pai ao filho, em ti me agrada, é um eco do profeta marcando Jesus como servo sofredor. E eu me refiro ao profeta Isaías, no capítulo 42, versículos 6 e 7. Olha que Isaías fala, profetizando, né, sobre o Messias, sobre Jesus. Eu, o Senhor, o chamei para a justiça, segurei firme a sua mão, eu o guardarei e farei de você um mediador para o povo e uma luz para os gentios, para abrir os olhos aos cegos, para libertar da prisão os cativos e para livrar do calabouço os que habitam na escuridão. Tremendo, né? O caminho da bênção, irmão, é o caminho onde Deus pode te usar para alcançar outros, sejam cegos, sejam os aprisionados, os cativos ou os que estão na escuridão. Mas fora do caminho da bênção e da obediência, nós somos Muito bem. Retomando onde nós estávamos. Quem lembra? Nós estamos falando sobre o caminho da bênção, e é onde Deus nos usa para alcançar os cativos, os cegos e os aprisionados. Amém? Mas se nós não estamos no caminho da obediência, nós somos os cativos, os presos e os aprisionados. Entendem? Sim ou não? Sim. Muito bem. Lucas 3:23 diz, Jesus tinha cerca de 30 anos de idade quando começou seu ministério. Ele era, como se pensava, filho de José, filho de Eli. Então Jesus ele tinha 30 anos quando ele começou seu ministério. Olha só. Jesus ele já sabia, a gente viu que desde os 12 anos ele já entendia quem ele era e qual era a missão dele. Porém ele esperou até os 30 anos para começar seu ministério. Eu fico pensando nós, né, que queremos fazer a obra de Deus e ansiamos cada vez mais a ser usados por Deus, quanto nós precisamos esperar, né, o tempo, a hora certa de Deus para agir, né? Porque a obra é de Deus, ela não é nossa. Então a gente precisa entender que Deus tem seu tempo e o seu modo de agir. Amém, queridos? Jesus, filho de Deus, ele aguardou até os 30 anos. Às vezes a gente pensa assim, não, eu tenho que salvar o mundo, né? Se eu não fizer alguma coisa, mas Jesus, o Filho de Deus, ele aguardou até os 30 anos para começar seu ministério. Ele era como se pensava o filho de José, filho de Eli. Por que como se pensava? Porque Jesus é filho de Deus, concebido pelo Espírito Santo, né? E José é o seu pai adotivo. Deus falou através de um anjo com José, né? Aceitou Maria, grávida do Espírito Santo. Então, como se pensava, né? Eles sabiam disso, mas as pessoas não sabiam. As pessoas olhavam com o olho torto para Maria. As pessoas julgavam mal Maria. Então, é por isso que Lucas fala aqui no versículo 23, ele era como se pensava filho de José, seu pai adotivo, e filho de Eli. Só que José não era filho de Eli, Maria era. Então a gente vai aprender na genealogia, que a partir de agora Lucas ele dá uma pausa, né, no seu relato, na sua narrativa sobre a vida e o ministério de Jesus Cristo, para nos apresentar a genealogia, né, de Jesus. E é interessante algumas características dessa genealogia, tá? Mas vamos ler aqui. Se você gosta de estudar em Números, capítulo 4, versículos de 2 a 3, e o versículo 35 nos fala que os levitas, os sacerdotes, os que serviam no templo do Senhor, eles só começavam o ministério com 30 anos de idade. Tá? Então, na mentalidade judaica, 30 anos significava maturidade, significava um tempo, né? Nossa, agora a pessoa ela é um adulto. Jesus, ele pacientemente esperou por esse tempo, né? Mesmo sendo Deus em carne. E agora a gente vai dar uma olhada na genealogia que Lucas descreve. Dois aspectos importantes.
Na genealogia que Mateus, o evangelista, apresenta, ele começa com Abraão, né? E vai até Jesus. Lucas, ele faz o inverso. Ele começa com Jesus e ele vai não só até Abraão, ele vai até Adão. E é interessante, porque a preocupação de Mateus era apresentar Jesus como o rei, né? Aquele que tinha legalidade sobre o trono de Davi. Então ele precisava convencer os judeus de quem Jesus era. Então ele traça a genealogia de Jesus até Abraão, pai da fé, né, a figura mais respeitada pelos judeus. E só que a preocupação de Lucas é diferente. Ele quer mostrar para todo homem, né, para todo ser humano, que Jesus não era só judeu. Ele era homem. Ele era filho de Deus, mas também filho do homem, né? Então ele não pega a linhagem que Mateus pega. Ele pega a linhagem de José, que também é descendente de Davi, e dá a Jesus o direito legal ao trono. Só que Maria também é descendente de Davi, e Lucas, coisas de Deus mesmo, né? Deus, ele fez tudo perfeito. E Lucas, ele pega a genealogia de Maria aqui. Então ele fala que que José é filho de Eli, mas na verdade, você pode acompanhar, esse versículo poderia ser lido da seguinte forma: Jesus tinha cerca de 30 anos de idade quando começou seu ministério. Ele era, como se pensava, filho de José, genro de Eli, pai de Maria. Então porque não era comum, né, colocar o nome de uma mulher na genealogia, embora Mateus coloque, né, 4 delas. Então ele fala que José é filho de Eli, mas na verdade José é genro de Eli, e Eli é pai de Maria. Então ele vai, a partir de Eli, ele vai traçar toda a linhagem de Maria, os ancestrais de Maria, até Adão. Então vamos ler? É bem legal. Versículos de 24, agora até o 38. Filho de Matate, tá, eu vou começar aqui, tá? Vou voltar só um pouquinho. Ele era, como se pensava, filho de José, filho de Eli, filho de Matate, filho de Levi, filho de Melqui, filho de Janai, filho de José, filho de Matatias, filho de Amós, filho de Naum, filho de Esli, filho de Nagai, filho de Maate, filho de Matatias, filho de Simei, filho de Joseque, filho de Jodá, filho de Joanã, filho de Ressa, filho de Zorobabel, filho de Salatiel, filho de Neri, filho de Melqui, filho de Adi, filho de Cossã, filho de Elmadã, filho de filho de Josué, filho de Eliezer, filho de Jorim, filho de Matate, filho de Levi, filho de Simeão, filho de Judá, filho de José, filho de Jonã, filho de Eliaquim, filho de Meleá, filho de Mená, filho de Matatá, filho de Natã, filho de Davi, filho de Jessé, filho de Obed, filho de Boaz, filho de Salmão, filho de Naasson, filho de Aminadab, filho de Ram, filho de Esrom, filho de Perez, filho de Judá, filho de Jacó, filho de Isaque, filho de Abraão, filho de Terá, filho de Naó, filho de Serugue, filho de Hagaú, filho de Faleque, filho de Eber, filho de Salá, filho de Cainã, filho de Arfaxade, filho de Sem, filho de Noé, filho de Lameque, filho de Matusalém, filho de Enoque, filho de Jared, filho de Maalaleel, filho de Cainã, filho de Enos, filho de Sete, filho de Adão, filho de Deus. Tremendo, né? Tremendo. Então ele volta, Jesus, não só até Davi, né? Não só até Abraão, ele vai até Adão e ele vai além, né? Ele vai até Deus. Então ele traça de volta a linhagem do Salvador até Deus, gente. Isso é tremendo. É o Espírito Santo inspirando Lucas a escrever isso. E era muito comum, né? Não era algo incomum fazer genealogias nessa época, porque você dizia muito através da genealogia, como a gente acabou de ver, né? Você provava, né,
quem você era através da sua genealogia. José foi historiador não cristão da época de Jesus, ele era judeu. Ele faz, né, a sua genealogia, e isso está publicado, e os registros públicos. E ele também, também um outro caso, uma pessoa bem famosa que você já deve ter ouvido, de Hilel, né, da família de Gamaliel, e ali ele traça a sua genealogia e prova a sua descendência do rei Davi. Então é bem interessante isso. Era algo era uma prática, né, da época. Então, mais uma coisa bem importante para a gente ressaltar nessa genealogia é que Lucas, através dessa genealogia, ele prova que Jesus era um homem, né? Ele traça a genealogia biológica de Jesus, através de Maria, sua mãe, né? E então Lucas mostra que Jesus, ele era não só o Filho de Deus, mas também o Filho do homem, né? Ele é um descendente da raça humana. Houve uma história interessante de um tradutor da Bíblia que ele traduziu o Evangelho e deixou a parte da genealogia por último porque ele achava que era muito chato, era muito nome, não era muito importante. E aí ele conta todo o Evangelho para essa tribo e no final ele, né, tem que falar da genealogia, ele fala, essa é a genealogia. E só que quando ele conta da genealogia é quando a ficha cai, o entendimento na tribo, ele fala, ué, mas Jesus era uma pessoa real? Era um homem? E ele falou, E ali naquele momento foi que eles entenderam, não, esse é uma pessoa real, não é uma fábula, não é mais uma história. Então é tremendo, né? Através da genealogia, a palavra de Deus deixa muito claro que Jesus é um homem real, né? E todos que quiserem pesquisar e investigar vão acabar se convertendo, porque ele é real, ele é vivo, ele venceu a morte, ele é o Senhor. Então, Jesus, ele é identificado como homem também, através da sua genealogia. E, como eu falei, dos dois lados, tanto de José como de Maria, ele é provado que Jesus é legal, né, como herdeiro ao trono de Davi para sempre, como a palavra de Deus fala através dos profetas. Bom, mas para a gente finalizar, o que nós aprendemos com Jesus sobre fé e poder para obedecer? O que você anotou aí? Veja se é isso. Primeiro, humildade. Segundo, dependência, vida de oração. 3, poder do Espírito Santo. 4, anseio por agradar o Pai. E 5, paciência pelo tempo do Pai. Então, são cinco coisas fundamentais se nós queremos viver ou ter uma vida de fé e poder para obedecer à vontade de Deus. Agora eu quero falar para você 3 coisas importantes que você precisa saber, a gente não pode terminar esse estudo sem falar. A primeira delas é que Jesus ele começou seu ministério terreno com a bênção do Pai. E em Jesus, nós, sua igreja, podemos ter a mesma bênção. Eu vou ler 2 versículos sobre isso para você. O primeiro deles é João 6, de 28 a 29. Olha o que diz. Então lhe perguntaram, o que precisamos fazer para realizar as obras que Deus requer? Então, da mesma forma que Deus, o Pai, ele requer uma obra do seu Filho, Jesus, ele requer uma obra de nós. E quando perguntaram para Jesus o que nós precisamos fazer para realizar as obras que Deus requer, a resposta dele foi impressionante. Jesus respondeu, a obra de Deus é esta. Qual é a obra de Deus? Crer naquele que ele enviou. Essa é a obra de Deus. Você não tem como realizar a obra de Deus sem isso, sem crer naquele que ele enviou. Quem é que ele enviou? Jesus. Se você não crê em Jesus, você não tem como completar nada para Deus. Você não tem como ser usado por Deus ou fazer a obra de Deus. Então esse é o requerimento número 1. Crer naquele que ele enviou. E João 15,16 diz, vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem darem fruto, fruto que permaneça, a fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome. Então, da mesma forma que Jesus foi enviado para cumprir a missão do Pai, Jesus nos envia para fazer a nossa missão, né? Para continuar a sua missão, de falar às pessoas sobre o amor de Deus, sobre o perdão do Pai através do Filho. E aqui Jesus ele nos dá uma promessa tremenda. Ele fala que para nós irmos, para nós obedecermos Ele, porque tudo que nós
pedimos ao Pai, no nome dele, o Pai vai nos conceder. Então imagina Jesus em sua missão, obedecendo a Deus, e você, com a bênção de Deus, podendo ir, orar ao Pai no nome do Filho e conseguir a resposta do Pai. Então Jesus está falando, olha, você não é eu, mas vai no meu nome que vai dar certo. Não é? Eu vou ao lado do Pai, mas vocês não estão órfãos. O Espírito Santo está na vida de vocês, habitando em vocês. Vocês têm esse chamado de Deus. Vocês podem crer e vocês podem ir. E tudo que vocês precisarem, vocês vão pedir ao Pai no meu nome e Ele vai conceder a vocês. Você crê nisso? Amém, glória a Deus, eu louvo a Deus por essa verdade. Segunda coisa importante, em Jesus podemos ouvir o Pai dizer-nos, este é meu Filho amado, em ti estou bem satisfeito. Você sabia que Deus fala isso de você? Sim ou não? Amém, que bom que alguém sabia. É verdade. Deus, Ele fala assim de nós por causa de Jesus. Se nós não estivéssemos em Jesus, com certeza não seria isso. Mas porque nós estamos em Jesus, nós podemos ter certeza absoluta que o Pai fala, esse é meu filho amado, essa é minha filha amada, em quem eu me agrado. E eu vou provar para você através das Escrituras. João 17, 23 é dito, Jesus ele está orando ao Pai e ele conclui já na parte final da sua oração, no capítulo 17 do Evangelho de João, assim, eu neles e tu em mim, que eles sejam levados à plena unidade para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste como igualmente me amaste. Frisei esse final. Os amaste como igualmente me amaste. Como é que Deus nos ama? Com base nesse texto, interpretação de texto, igreja. Como que o Pai nos ama, de acordo com esse texto? Como igualmente amou Jesus. Amém? Você pode ler isso? Você pode entender isso? Deus nos ama com o mesmo amor que Ele tem por seu Filho. Então, quando você ouve o Pai, uma voz indo do céu, falando para o Filho, esse é meu Filho amado em quem me agrado, esse é meu Filho amado, que eu tenho prazer nele. Você pode ouvir a Deus, o Pai, falando da mesma forma para você que está em Jesus Cristo, que crê em Jesus Cristo hoje. Esse é meu filho, essa é minha filha amada, eu me agrado nele, eu me agrado nela. Porque o amor do Pai por você é o mesmo que Ele tem pelo Filho. Filho amado, filha amada. Romanos 5,5 diz que a esperança não nos decepciona, sabe por quê? Porque Deus derramou seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Você percebe que está tudo no passado? Deus ele já derramou o amor dele no teu coração por meio do Espírito Santo que Ele já concedeu para você. Se você crê em Jesus, significa que o Espírito Santo habita dentro de você. E se o Espírito Santo habita dentro de você, ele pode testificar ao seu próprio espírito que você é o Filho amado de Deus. Ele pode testificar que você é filho de Deus. Essa é uma das maiores provas que uma pessoa sabe que ela nasceu de novo. Quando ela tem essa testificação do Espírito Santo no nosso coração, no nosso espírito, nos falando que nós somos filhos amados de Deus. Você crê nisso? Amém. Glória a Deus. Então você tem a bênção, a mesma bênção de Cristo, é amado igual a Cristo. E 3, em Jesus o Espírito Santo pode vir sobre nós para nos abençoar e capacitar com poder para testemunhar Jesus. Você crê nisso também? Amém. Glória a Deus, que nós precisamos disso. Eu fico feliz que você crê nisso. Em Atos 1, de 4 a 5, de certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual lhes falei, pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Vocês serão imergidos no Espírito Santo. E isso Jesus estava se referindo desse poder para testemunhar, desse poder para obedecer. Eles já tinham o Espírito Santo? Sim. Em João 20, Jesus sopra sobre eles o Espírito. Eles criam que Jesus, após a ressurreição, eles lembraram das palavras de Jesus. Ele sabia de quem Jesus era, o Messias, o Salvador. Não havia dúvida de que eles não sabiam e não criam, que eles criam em Jesus. Mas Jesus ele promete algo a mais. Ele promete
ele lembra eles da promessa do Pai, a promessa de que eles teriam poder para testemunhar Jesus. E eles aguardam, e em Atos capítulo 2, a promessa é cumprida, eles recebem o poder para começar o ministério. Então, a partir dali, eles começam a pregar, eles começam a evangelizar, eles começam a profetizar, toda a obra de Deus começa a acontecer. Atos 2,39, pois a promessa é para vocês, para seus filhos e para todos os que estão longe, para todos quantos o Senhor, o nosso Deus, chamar. Você crê que essa promessa é para você? Amém? Essa promessa é para você, é para todos quantos o Senhor chamar. Se você, meu irmão, minha irmã, você precisa ser, você pode até falar, não, eu já fui batizado com o Espírito Santo, e você pode descrever, eu posso contar para você, eu acho que eu falei disso na última comunhão, eu me converti em 94, e 2 anos depois, em 96, eu fui para o meu primeiro retiro. Foi numa escola no Casqueiro. Hoje as pessoas elas estão tão, como se fala, mal acostumadas que retiro só pode ser lugar legal, né? Mas o nosso retiro era numa escola. A gente só queria se retirar para orar, para buscar Deus, né? E como o Senhor se movia, viu? Como o poder de Deus se movia. E eu lembro lendo, depois do almoço, eu subi... era o culto da manhã, depois do culto da manhã eu subi para ler a Bíblia, eu estava lendo Atos dos Apóstolos e Paulo e Silas estavam na prisão, sendo açoitados e eles louvavam a Deus, né? Eles louvavam a Deus porque eles foram dignos de sofrerem por causa do nome de Cristo. E eu lembro que eu chorava porque eu falava assim, Deus, que não deixe isso acontecer comigo, eu não quero parar numa prisão por causa de Ti, eu não quero apanhar que nem eles. E alguma coisa me trazia convicção que a minha oração não estava certa. Minha oração não era uma boa oração. Alguma coisa estava errada, porque era uma oração de medo, não era uma oração de fé. E eu falei, Deus, se o Senhor quiser, né? Se o Senhor quiser, eu quero te dizer que eu estou aberto para qualquer obra que o Senhor queira fazer através da minha vida. E quando eu falei isso, irmãos, algo tremendo aconteceu, tá? Eu senti uma paz e uma alegria, e eu senti a presença de Deus, eu me senti inundado, imerso no amor de Deus. Quando a gente fala batismo com o Espírito Santo, é uma imersão no amor de Deus. É quando não há dúvida na tua cabeça, não há medo, não há espaço para o medo dentro de você. Você se sente tão seguro, tão especial, tão amado, que você vai para qualquer lugar que Deus mandar. E eu desci daquele momento, daquela experiência com Deus, tão convicto de que Deus ia me usar, que eu falei para o pastor, olha, Deus falou comigo, e eu quero servir o Senhor. Eu quero sair em missões. Se eles me mandassem para o Afeganistão, eu ia com maior tranquilidade. Mas ele falou, então legal, segunda-feira a gente tem um mutirão na igreja, então pode chegar, tá bom? A gente começa. Aí eu falei, não, bom, mas não era bem isso que eu queria, né, agora. Mas eu aprendi humildade, eu aprendi que se a gente quer ser usado por Deus, Deus ele pode usar tanto um pregador evangelista, como ele usa uma pessoa quando limpa um banheiro. E eu precisava aprender aquilo naquela hora e foi tremendo, foi revolucionário para a minha vida, né? E, queridos, deixa eu só falar isso para você, a minha vida nunca mais foi a mesma. Eu era cristão, sim, tinha o Espírito Santo, sim, estava indo para o céu, estava, mas eu não tinha esse poder, eu não tinha esse poder de Deus, poder do Espírito Santo para ser testemunha de Jesus. Talvez existam muitas pessoas aqui na igreja, conhecem Jesus, gostam da comunhão, até leem a Bíblia, sabe? Oram, são sinceros na sua fé, mas ainda não receberam esse poder especial de Deus para fazer a obra de Deus. E eu gostaria de orar muito por você essa noite. Eu gostaria que nós, como igreja do Senhor, estivéssemos devidamente equipados para fazer a obra que Deus requer de nós. Amém? Então, eu peço que você fique de pé, por favor. Todos.
E eu gostaria de orar. Vamos orar, irmãos. Feche teus olhos e, diante de tudo que se ouviu e que você sabe, né, seja sincero diante do Senhor essa noite e peça ao Senhor. Você é filho de Deus, você crê em Jesus, você tem o Espírito Santo na sua vida, mas você precisa desse poder, você precisa do Espírito Santo sobre você, agindo através de você com todo o poder, porque é obra de Deus.